Aula 8, análise de malhas, com fontes de tensão e fontes de corrente. Olha que maravilha! Aqui nós temos todo o conteúdo dessa metodologia análise de malha. Na aula passada, nós nos dedicamos a trabalhar com análise de malhas sem fontes de corrente. O que é que significa? Só com as fontes de tensão. Essas fontes de tensão poderiam ser fontes de tensão dependentes e fontes de tensão independentes. Elas poderiam estar em qualquer posição da malha. Hoje nós vamos abordar a análise com fontes de tensão e fontes de corrente. Significa que no final da aula eu vou saber analisar o circuito à luz do método das malhas com os 4 tipos de fontes de tensão que nós conhecemos, de fontes de energia que nós conhecemos. Fonte de tensão independente, fonte de tensão dependente, fonte de corrente independente, fonte de corrente dependente. Ok. Não esquecer que sempre aqui embaixo, ó, embora eu esteja olhando para cima, a minha base é que análise de malha e análise nodal são os tópicos mais importantes da matéria. Ok? O que é que eu já sei até agora, né? Ó, eu sei analisar esse tipo de circuito que está aqui, esse tipo de circuito que está aqui, ó. Qual é a característica desse circuito? Qual é a característica desse circuito? É que ele tem única e exclusivamente resistores e, que é o importante para a gente, fontes de tensão dependentes e independentes. Ela tem uma fonte de tensão dependente aqui. Essa fonte pertence única e exclusivamente à malha 1. E você tem uma fonte de tensão independente que está compartilhada entre a malha 1 e a malha 2. Ó, e eu sei resolver esses dois casos. Quando essa fonte está compartilhada entre duas malhas, quando eu faço a LKT da malha 1, eu levo em consideração essa tensão VG1. Quando eu faço a LKT da malha 2, eu levo também em consideração essa fonte de VG1. Ok? Ó, então quer dizer que independe, quando eu estou trabalhando com fontes de tensão, a topologia do circuito, a localização da fonte é transparente para mim. Eu não me preocupo com isso. Também eu aprendi uma coisa que eu adorei, foi análise por inspeção. O que é que significa? Eu olho o circuito, ó, o coeficiente da corrente 1 é a soma dos resistores que pertencem à malha 1, então R2 mais R3 mais R5. O que é compartilhado entre a malha 1 e a malha 2 é o coeficiente da malha de 2 com o coeficiente, desculpa, com sinal trocado, com sinal negativo. E, finalmente, o que compartilha a malha 1 com a malha 3, que é o R5 com sinal negativo. Tem fontes nessa malha? Tem. Estão no mesmo sentido da corrente, VG1 está, então fica VG1 menos beta I1, né? Ao contrário, menos VG1 mais beta I1, ok? Isso é análise por inspeção. O que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos incluir nesse circuito as fontes de corrente, sejam elas fontes de correntes dependentes ou sejam elas fontes de correntes independentes. Diferentemente das fontes de tensão, a localização da fonte de corrente influi na solução adotada.
Quando ela pertence única e exclusivamente a uma malha, seja ela dependente ou independente, né? Ou quando ela está compartilhada entre duas malhas. As soluções são distintas, porque nesse segundo caso aqui, eu vou dar origem a uma coisa que eu vou chamar de super malha, que é o assunto mais interessante da aula de hoje. Ó, super malha, né? Ó, então, eu estou dizendo que a localização da fonte, de fonte de quê? Da fonte de corrente, influencia na solução que nós vamos adotar. Então, é importante a posição da fonte. Se ela estiver sendo da fonte de quê? Da fonte de corrente. Se ela estiver sendo compartilhada por duas malhas, se dá origem ao que a gente chama supermalha. Ok? Então, nós vamos ter duas possibilidades. A primeira possibilidade, que está aqui, a fonte pertence única e exclusivamente a uma malha. E a segunda possibilidade, ela está sendo compartilhada entre duas malhas. Vamos começar pelo caso 1. Né? Sim, eu vou analisar tanto para a fonte independente como para a fonte controlada. No caso 2, eu vou analisar tanto para a fonte independente como para a fonte controlada. Vamos começar pelo caso 1, ó. Fonte pertencente a uma única malha. E ó, o que vai acontecer? I1, que é a corrente de malha, vai ser igual a zero. Né? Qual é a vantagem disso? Igual é, a análise de malha é o que? É o dual da análise nodal. Então, veja bem, aqui, se 1 é igual a esse zero, eu diminuo o número de correntes de malhas desconhecidas. Então, ó, já tenho 1 igual a zero. Vou achar a equação da malha 2. Posso achar por inspeção. Tudo que está ligado, tudo que pertence à malha 2, R1 mais R3. O que é que liga a malha 2 à malha 1? Menos R1. Tem fonte? Tem. Está no sentido da corrente? Não. Então é negativo. Ó, olha que coisa fantástica. Agora, I1zinho, eu já conheço. I1zinho eu já conheço. Que é zerão. I1zinho eu já conheço. A minha única incógnita desse problema é meu I2. Porque eu tinha duas correntes, vantagem dela pertencer a uma das malhas que diminui o número de correntes de malha desconhecido. Eu tinha duas, então agora só tenho uma. Cara, ó, esse problema, encontre as correntes de malhas e A, e B e C. Ó, uma observação que eu queria fazer antes de fazer esse problema. Tem na mesma em série aqui, ó. Fonte de corrente e fonte de tensão. Significa o quê? Que quem prevalece é a corrente, né?
eu poderia... Ah, você está dizendo que IC... Ah, e essa fonte pertence só a essa malha, então pode dizer que IC, né, é igual a 2 amperes. Então, das 3 incógnitas que eu tenho, eu só preciso calcular agora IB, opa, IB e A, né? Então vamos lá? IC igual a IB. Ah, fonte de tensão em série com a fonte corrente prevalece a fonte corrente. E quem não sabe disso, né? Muito bem. Vou fazer por expressão. Malha A, vou botar IA, IB e C. Malha A, 2 mais 1, 3. De A para B, menos 2. De A para C, menos 1. Tem fonte? Tem. Está na mesma direção? Está. 6 volts. Malha B. 2 mais 4, 6. Mais 3, 9. B para A, menos 2. B para C, menos 3. Tem fonte? Não. 0. Olha que coisa fantástica. Quem é IC? IC aqui, ó, é 2 amperes. Então, fica 3IA menos 2IB, menos 2 passou para o outro lado, mais 2 igual a 8. AB, tem C, tem 2, menos 2 ali, 2 vezes 3, 6, menos 6, passou para o outro lado, mais 6. Resolvi, montei minha matriz. Fantástico, né? Que maravilha, cara. Vamos colocar uma fonte independente? O que é que muda quando eu coloco uma fonte independente? No primeiro olhar, eu trabalho com a fonte dependente como ela fosse independente. Eu trabalho com a fonte controlada como ela fosse uma fonte independente. Só no segundo momento é que eu vou incluir o que eu chamo de uma equação auxiliar. O que é que faz essa equação auxiliar? Ela relaciona a variável que controla a fonte, quem é que controla essa fonte? I1. Com as correntes de malha, com I1 e I2. Nesse meu caso, quem é I1? I1zão é igual a I1zinho menos I2zinho. Onde é que eu vi isso? Eu posso ver aqui, ó, duas coisas, ó. Posso ver aqui. Ah, sabia que ia acontecer isso alguma hora. Nesse V3, nesse V3, ó, nesse V3 aqui, ó. Porque eu vou fazer assim, ia fazer bem bonitinho, né? Ah, meu Deus, nesse V3, ó, tá do menos para o mais. Eu estou dizendo que a tensão está para o menos para o mais. Se a tensão está para o menos para o mais, o que, que vai acontecer? A corrente vai do mais para o menos. Então, a corrente que está passando aqui, que é a corrente de ramos, é I1. Então, ó, se eu pegar esse nó, caramba. Se eu pegar esse nó, tá? Ó, o que que tá vendo? Tá chegando I1zão. Tá entrando I2zinho. Tá saindo I1zinho. Então, ó, entrando I1zinho mais I2zinho menos I1zinho igual a zero. Então tá, ó. Entrando I1zão mais
I2 menos I1 igual a 0. Ó, vamos passar isso tudo para o outro lado. Gente, vai ficar I1 igual, passou para o outro lado, mais I1, passou para o outro lado, menos I2. Ok? Muito bem. Encontre as correntes de malhas, e A e B e C. O que mudou desse problema do outro? O que mudou foi a minha fonte controlada. Eu tirei a fonte independente, eu acho. Tirei a fonte independente e coloquei a fonte controlada. Então, o que vai mudar na solução do meu problema? É a introdução da equação auxiliar. E qual é o estrago que faz a equação auxiliar? Vamos ver. Ó, fonte controlada, né? Muito bem. Vou tratar a fonte como fosse uma fonte independente. Então, vem aqui a minha, ó. E A, não vou fazer que a gente já fez, né? A. Na C muda, ó. E C continua sendo 1 mais 3, 4, né? Não, e C muda por quê? E C, tem fonte de corrente. Se tem uma fonte de corrente, o que é que significa? Que IC é igual a quem? IC é igual a I1 sobre 3. Né? Então, aqui eu vou botar, ó, IC I1 sobre 3. Para IA eu vou colocar o coeficiente 0. Para IB eu vou colocar o coeficiente 0. Ok? Ó, vou multiplicar por 3 para quando eu fizer a matriz ficar bonitinha, tá? Então, multipliquei por 3. Então, agora eu tenho minhas 3 equações. Ah, agora é o que vai mudar. Né? Até aqui foi igualzinho o outro. O que vai mudar? A equação auxiliar. Relaciona a variável que controla a fonte I1 com as correntes de malha, né? I1 está ali, então I1 vai ser igual a IA. Olha que maravilha. I1 é igual a IA. Venho na equação C e substituo. Passo IA para o outro lado e tenho novamente minhas 3 equações, monto minha matriz, resolvo. Ok. O que vai mudar nesse problema? Eu estou fazendo assim, passo a passo, colocando. Primeiro problema, só tinha fonte de corrente independente. Segundo problema, só tinha fonte independente. Só tinha fonte dependente. Terceiro problema, tem fonte de corrente e fonte. Tem fonte de corrente independente e fonte de corrente dependente. Né? Nesse problema, eu tenho fonte de corrente independente e fonte de corrente dependente. Quantas malhas eu tenho? 1, 2, 3 malhas. Vou botar aqui uma, não sei se vai ser assim. 2, 3 malhas. Eu já tenho definido, ó. Ó, 1, 2, 3 malhas. 3 correntes de malha. Eu já tenho definido que na malha 2, I2 igual a menos 10 amperes e I3 é igual a 2 vezes 0 sobre 5. Então, eu preciso achar única e exclusivamente uma equação. Qual equação é essa aqui? Ó, vou colocar, fazer por inspeção. Vou fazer por inspeção. I1, 2 mais 5, 7. De 1 para I2, menos 2. De 1 para I3, menos 5. Fonte, tenho. Está no mesmo sentido? Está. 75. Agora, na malha 2 eu já sei que I2 é igual a menos 10 amperes. Na malha 3 eu já sei que I3
é igual a 2v sobre 5. Vou pegar I2 e I3, substituir na equação 1. Ó. Então, vai ficar 7 e 1, menos com menos dá mais 20, 5 que multiplica 2v0 sobre 5, então vai ficar menos 2v0 igual a 75. Né? Olha que maravilha. Né? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar a equação auxiliar, porque eu tenho uma fonte dependente. Ok? Como é que eu vou fazer com essa equação auxiliar? Ó, V0. Quem vai ser V0? V0 está aqui. Ó. V0 é 5 e 1 menos I3. V0 é 5 e 1 menos I3. Vou substituir em 1. Né? Quem é I3? I3, eu já sei que I3 é menos 2. Ih, cara, ó, esqueci de botar aqui, ó. I3, não, I3 não é menos 2, não. I3 é 2V0 sobre 5, tá certo. I3 é 2V0 sobre 5. Substituo aqui, ó. Hã? Agora sim, vou pegar esse V0 e jogar aqui. Desculpe, ainda vou resolver isso aqui. Explicitei V0. Joguei V0 ali. Aqui está a minha equação. Só tenho I1 como incógnita. Resolvo para I1, que me dá 15 amperes. Ah, quem é que você quer? Eu quero achar... Quem é que eu queria achar? Nem me lembro mais. Quem era? V0. Ó, substituir V0 é 5/3 de 1, então V0 é igual a 25 volts. Ok. Essa é uma maneira de fazer esse problema. Tem outra maneira que é eu resolver a matriz. O que eu fiz? Eu fiz por substituição. Eu tenho um pouquinho mais de matemática, mas eu fiz para mostrar as duas opções que eu tenho. A segunda qual é? Ah, por inspeção. A primeira, I1, 7, I2 menos 2, para I3 menos 5, 75. Na segunda, eu sei que I2 é igual a menos 10. Mas eu vou completar com I1 0 e I3 0. Na terceira, eu sei que I3 é 2V0 sobre 5. Completo I1 0 e 2 0. Por quê? Porque aí eu montei uma matriz. Multipliquei por 5 só para montar a matriz. Acho a equação auxiliar, que eu sei qual é. Né? Substituo. Rearrumo. Monto minha matriz e resolvo. E acho V0 novamente igual a 25 volts. E aí a opção é de vocês. Por que eu trabalho com matriz? Porque eu só faço isso aqui, né? Até aqui. A partir daí, é o computador que faz, né? Meu pré-processamento é muito simples. É metodológico, né? É processo. Ok? Muito bem. João. Oi, professor. E aí, entendeu? Acho que entendi. Tranquilo? Tem alguma Tranquilo. dúvida, João? Se tiver, pergunta aí. Não, nenhuma ainda. Que barato. Então eu vou agora, João, passar por uma parte mais, vamos dizer, instigante de análise de malha, ok? Obrigado aí, João. Vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar, ó, essa fonte. Professor? Fala. Pode falar. Desculpa se pareceu uma pergunta assim, se você já mencionou, mas eu cheguei um pouquinho atrasada e eu não peguei. Mas que a prova 2 vai ser que dia mesmo? Ó, o que está combinado para nós, quer dizer, a gente começa na quarta-feira,
tá? Às 12 horas. E termina na quinta... Termina, ó, besteira. Ela está disponível para vocês na quarta-feira, às 12 horas, e se encerra na quinta-feira, às 12 horas. Ah, tá. Muito obrigada, professor. Tá bom? Vamos lá. O que é que eu estava falando? Estava falando dessa fonte aqui. Que agora ela pertence à malha 1 e à malha 2. Ó, vou ter um exemplozinho assim. Eu não posso dizer que 1 igual a 6 amperes. Está errado. Eu não posso dizer que 2 é igual a 6 amperes. Também está errado. Né? O que eu posso dizer é que 6 amperes é igual a I2 menos I1. Certo? Isso eu posso dizer. Porque eu posso vir para cá. I2 está chegando. I1 está saindo. Então, I2 é igual a I1 mais 6. Então, 6 é igual a I2 menos I1. Né? Ou pegar aqui em cima da fonte. Ó, 2 subindo e 1 descendo. Então, 6 é 2 menos I1. Isso eu posso dizer. Muito bem. Opa, não é isso. Eu quero apagar. Quero apagar tudo? Quero não. Eu quero apagar só um pedaço. Eu vou usar toda a tela. Queria que vocês guardassem isso. 6 é igual a 2 menos I1. O que eu vou fazer? Olha que coisa fantástica eu vou fazer. Eu vou retirar essa fonte. Excluir no primeiro momento. Retirei a fonte. Olha que maravilha. Quando eu retiro essa fonte, toda vez que existe uma fonte de corrente compartilhada entre duas malhas, e eu retiro essa fonte, eu crio o que eu chamo uma supermalha. Né? Essa supermalha, ela não tem corrente própria. Ela herda as correntes da malha que a originou. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, eu tenho a malha 1 e a malha 2. Então, eu tenho a corrente I1 e a corrente I2. Quando eu retiro isso, ó, aqui é a antiga malha 1 e a antiga malha 2, que deram origem à supermalha. Então, essa supermalha, ela traz duas incógnitas, I1 e I2. Então, para eu resolver essa supermalha, eu vou precisar de resolver esse problema, eu vou precisar de duas equações. Por quê? Porque a supermalha tem duas incógnitas. Quais são as incógnitas? As correntes de malha que estão ali dentro, que ela herdou I1 e I2. Ela herdou essas duas. Muito bem. E quais são essas duas equações que eu vou ter? Eu vou ter uma LKT, desculpa, mais uma LKT.
C. O que nós vamos ver agora é como é que eu obtenho essas duas equações. Ok? Então, vamos lá. Ó, supermalha, duas equações, LKT e LKC. Vamos obter a LKT. Ó, essa linha aqui sou eu. Estou aqui. E vou aplicar LKT. Vai ser 20. Ó, saindo daqui, 20 menos V1, menos V2, menos V3, menos V4. Muito bem, igual a zero. Agora eu quero saber, vou substituir aqui, quem é V1? Em V1 está passando que corrente? Está passando I1. Então, V1 é 6 e 1. Então, vem aqui, menos 6 e 1. Quem é V2? V2, e 2, quem está passando aqui é I2. Né? Ó. Então, V2 vai ser menos 10 e 2. Menos 10 e 2. Quem é V3? Quem está passando aqui em V3 é I2. V3 é menos 4 e 2. Quem é V4? V4, a corrente que está passando aqui é I1. Então, V4 é menos 3 e 1. Tranquilo. E, a supermalha herdou as correntes da malha que é a originária. Então, vem aqui, rearrumo, tem a primeira equação. Como é que eu obtenho a segunda? Está lembrado? Eu retirei, eu falei excluir, mas eu devia ter dito retirei temporariamente. Quem é esse 6 que eu retirei? Eu sei que esse 6 é igual a quê? A I2 menos I1. Eu posso ver em cima aqui, I2, 1, menos I1. Vai dar o 6. Ou, como eu fiz, é por isso que eu estou dizendo que eu obtive a LKC. Posso vir para esse nó, ou para esse nó, que vai dar na mesma coisa, né? Que maravilha. LKC. I2 menos I1 igual a 6. Tem duas equações, resolva as duas incógnitas. Muito bem bolado, né? Muito bem bolado. Atenção, atenção. Quem está cochilando, por favor, abra os olhos, tome uma água. Porque vem aí um aviso importante. Aviso importante! Supermalha existe quando duas malhas têm uma fonte de corrente, seja dependente ou independente, em comum. Fonte de corrente. Vocês deviam me perguntar, e esse resistor aqui? Boa pergunta. Boa pergunta. O que ele vai alterar? Em qualquer ponto daqui, esteja ele 2, 4 ohms, nesse ramo aqui, você sempre vai ter que 6 é igual, aí 2, aí 2, aí 2, menos, e um está passando para cá, menos e 1. Independente do valor daqui, porque eles estão em série, né? Se eles estão em série, prevalece a corrente.
Não é? Vamos lá ver? Então, qual é o aviso importante aqui? Aviso importante, existindo uma fonte de corrente compartilhada entre duas malhas, isso cria uma super malha, né? Muito bom. Outro aviso importante. Qual é o outro aviso importante? É que a supermalha não tem corrente própria. Ela herda as correntes das malhas que a originaram. No nosso caso, ela herdou I1 e ela herdou I2. Então ela tem duas incógnitas. Ela precisa de duas equações. Então a gente vai ter a LKT daqui, gente, e a LKC daqui. Maravilha, né? Você pensa que acabou? A coisa pode ficar ainda muito melhor. Imagine que nesse circuito aqui, além dessa fonte que você já identificou, além dessa fonte que você já identificou, além dessa fonte que você já identificou, essa fonte pertence à malha 1 e à malha 2. Então tem uma supermalha aqui. A malha 2 também tem uma fonte de corrente em comum com a malha 3. Gente, então isso tudo vai me gerar o que eu chamo de grande supermalha. Olha que coisa louca. Vamos gerar uma grande supermalha. Cá, cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Ok? Essa grande supermalha eu vou ter uma LKT e duas LKC. Ó, deixa eu apagar essa aqui. Ó, quem são essas duas LKC? Como é que eu obtenho? Eu obtenho daqui, ó. 5, vamos ver, desde a primeira fonte. 5 o quê? 5 é igual a I2 está aqui entre menos I1. Ok? Dessa outra fonte, 3 e 0 é igual a I3 menos I2. Ou aqui nesse nó, ó, I3 chegando, I2 saindo, e 3 e 0 chegando. Então, 3 e 0 é igual, I3 e 0 mais I3 menos I2 igual a 0. 3 e 0 mais I3, 3 e 0 está chegando, e 3 e 0 chegou, mais I3, então aqui está errado, I3 é igual a I2, olha que erro, isso que eu estava dizendo no início, isso aqui é I2 menos I2 menos I3. E conferir, ó, que barato. Então tem as duas LKT, LKC e a LKT dado pela malhona. Tranquilo? Mas vamos começar pela supermalha. Depois a gente vai para uma grande supermalha. Então vou fazer todos os casos possíveis da gente analisar, tá? Nesse caso aqui, eu tenho
Calcule a potência da fonte de corrente pelo método das correntes de malha. Eu tenho uma, duas malhas, né? Eu quero a potência. A potência, então, quer dizer, a potência que eu vou calcular vai ser igual a corrente 2 vezes uma tensão que vai estar aqui, né? Esses terminais aqui, que eu vou chamar V, 2V. Muito bem. Ele quer que eu calcule isso por método das correntes. Eu tenho uma, duas malhas, tem duas correntes. Ah, então V, esse V aqui, quem vai ser esse? Opa! Esse V aqui, quem vai ser esse V aqui? V vai ser igual a 1 mais 4, 5 e 2. Se eu calcular I2, eu tenho V. Ou posso dizer que a potência vai ser 10 e 2. Estou considerando tensão em corrente no mesmo sentido, então a potência é menos 10 e 2. Né? Então vou fazer. Muito bem. Potência igual a VI. Quem vai ser esse VI? 2VI. Acho que VI igual a 5, potência igual a 10 e 2. Eu botei menos 10 e 2, que vai fornecer potência. Muito bem. Agora eu tenho que calcular I2. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte compartilhada entre duas malhas. Então, eu tenho uma super malha. Retiro a fonte, guardo as correntes de malha e aplico primeiro o LKT. Vou vir para cá. Ó, vou andar para lá. Então, vamos lá. 20 menos V1 menos V2 menos V3 menos V4 igual a 0. Quem é V1? 20 menos I1 vezes 2 menos I2 vezes 1 menos I2 vezes 4 menos I1 vezes 3. Rearrumo e tem aqui a minha primeira equação. Onde é que está a outra equação que eu tenho duas incógnitas? Vem da LKC. Ó, LKC. 2 é igual a I2 menos I1. 2 é igual a I2 menos I1. Monta aqui, ó. Rearrumo. Maravilha, né? Resolvo a minha matriz. Acha a minha potência. Ok? Esse aqui, o que é que muda desse problema para esse aqui? Eu estou incluindo, ó, esse resistor aqui, ó. E eu quero ver como é que eu resolvo quando ele está aqui. Utilizando a análise de malha, calcule a potência fornecida pela fonte de 8 volts. Eu quero dar a análise de malha, eu vou colocar as correntes 1, e 2 e 3. Potência fornecida pela fonte de 8 volts vai ser 8 vezes 1, né? 8 vezes 1. Muito bem. Eu olho para esse circuito, vejo que tem uma fonte de corrente sendo compartilhada entre duas malhas. Então, tem uma supermalha que vai me oferecer duas equações. Retirei a fonte. Né? E vou aplicar primeiro a LKT. Eu estou aqui, ó. Então, vem 8. Eita, eu fiz tudo de uma vez. 8 menos V1 menos V2 menos V3 igual a 0.
Agora, quem é V1? Olha bem, ó, quem é V1 aqui? V1 é 2 e 1 menos de 3. 2 e 1 menos de 3. Quem é V... Vem para cá, V2. V2. Agora vem para cá. Quem é V2? V2 é 4 e 2 menos de 3. 4 e 2 menos de 3. Quem é I2? I2 é fácil, só tem 2, é 8 e 2. Hã? Tranquilo? Uma pergunta que vamos fazer, eu vou responder essa pergunta, eu esperava ela aqui, mas eu vou responder logo ali. Eu quero borracha. Ó, a pergunta que eu esperava que você fizesse, como é que eu sei? Por que eu não escrevi menos 2 e 3 menos e 1? Por que eu não escrevi isso? Ah, olha o sentido da tensão. Vamos lá. A gente foi no primeiro. Olha o sentido da tensão. A tensão está do menos para o mais. Então, a corrente, obrigatoriamente, nesse elemento, está do mais para o menos. Ah, então esse aqui é o Izão. É o I sobre o elemento. Como V1 é o... Quem é esse 1? Esse 1 é I1 menos I3, que está subindo. I1 está vindo para cá, I3... Ó, I1 está vindo para cá, ó, I1 está para cá, I1 e 3, está vindo para lá. Então, I1, quem é I1? Quem é I1zão? É 1zinho menos I3zinho, certo? Quem está dando sentido é justamente essa diferença de potencial. Se né, fosse ao contrário, vamos fazer o contrário. Se fosse ao contrário. O que é que eu estou dizendo? Se é ao contrário, vou até botar em vermelho. Se ao contrário é o seguinte, aqui fosse mais e aqui fosse menos. Então, a tensão vai do menos para o mais, aqui, ó, seria V1, isso aqui é V1. Como é que seria a corrente nesse elemento? A corrente, ó, se a corrente estaria aqui, ó, a corrente no elemento. Né? O I no elemento. O I estaria vindo do mais para o menos, sempre. Ah, então I vai ser quem? Vai ser I3 menos I1. Ó, I vai ser I3 menos I1. Mas como você está fazendo nesse sentido, você está vendo assim, ó. Aí quando você passa aqui, V1 está no mesmo sentido que você está indo ou está no sentido contrário? Está no mesmo sentido, então é positivo. Se você desenvolver isso, vai ficar, ó, tá? Vai ficar 2 e 3 menos 2 e 1. Eu vou apagar isso do meio, que é a mesma coisa. E ó, menos 2 e 1, menos 2 e 1, mais 2 e 3, mais 2 e 3. Tranquilo. Então, esse sentido depende única e exclusivamente de como você arbitra a tensão nos terminais do elemento. Se o elemento é passivo, a corrente está em sentido contrário à tensão. Oh, que legal! Que legal! Vou rearrumar. Opa, tem a primeira. A segunda equação. 4 é igual a I1 menos I2.
Ó, rearrumei aqui, botei zerinho para quê? Para resolver o malha, por matriz. A terceira equação vem da malha isolada. Essa malha aqui, ó. E eu vou fazer por inspeção. E 3, 2 mais 4, 6, mais 2, 8. De 3 para 1, menos 2. De 3 para 2, menos 4. Tem fonte? Não, zero. Olha que maravilha. Tem as 3 equações aqui. Minha matriz, resolvo. Tem a potência. Cara, isso é muito legal, né? Esse problema era para explicar aquilo que eu... Vou fazer bem rapidinho. Era para explicar aquilo que eu já expliquei. Utilize o método das malhas para calcular X. O objetivo desse problema é para explicar cada problema que a gente resolve aqui tem um objetivo, né? Tem um porquê. O desse aqui é explicar que a polaridade que eu escolho para tensão vai influenciar na minha LKT, né? Então, vamos lá. Utilizo o método das malhas para calcular Ix. Ix está aqui. Ix vai ser igual a menos 4. Eu tenho aqui, ó, uma fonte de corrente pertencente a uma malha, 2 amperes, então em 1 eu já conheço. Uma fonte de corrente pertencente a uma malha, 3 amperes, esses são independentes, eu já conheço. Olha que maravilha. Entre 2 e 4 eu tenho uma fonte de corrente comum, essas duas. Então eu tenho uma supermalha que vai me dar duas equações, uma LKT e uma LKC. Vamos começar pela LKT, né? Retirei a fonte. Ó, retirei a fonte. Então, eu vou achar a minha LKT. Olha o que eu te falei. Eu vou agora arbitrar os sentidos das tensões. Eu venho aqui, ó. Olha lá. Olha esse roxinho aqui. Eu botei, ó. Menos para o mais, menos para o mais, menos para o mais. Cabe meu caminho. Vem aqui, escolho um caminho. Então, ó. Se eu tivesse aqui... Começaria assim. Mais V1, menos V2, menos V3 igual a zero. Né? Aí quem é V1? V1, quer dizer, vou até botar uma corrente aqui em V1, ó. Se V1 está para cima, a corrente está para baixo. Então, V1 vai ser 6 e 1 menos I2. Concorda comigo? I aqui, ó, é I1 menos I2. Você pegar esse nó aqui, né? I1zão está chegando, I1zinho está indo para lá, e I2zinho está entrando. Né? Então, I está chegando, mais I2 igual a I1. Então, I é igual a I1 menos I2. I1 menos I2. Quem é V2? V2 só tem a corrente. É 12 e 4. Quem é? Quem é V3? V3 é 6. A corrente vai I2 menos I3. Olha que maravilha. Igual a zero. Rearrumo. Boto em evidência. E vou fazer daqui minha equação. Essa é a minha primeira equação, da LKT. A minha LKC. LKC vem para cá. Vem para cá. E C o quê? Que 4 é igual a I4 menos I2. 4 é igual a I4 menos I2. Tem duas equações, as duas incógnitas. Agora imagine, essa foi o que eu acabei de fazer, né? Ok, opa. Ok, ó. Eu vou fazer uma mudança aqui drástica, né? Drástica. Qual a mudança que eu vou fazer? Ó, aqui, ó, tá do mais para o menos. Aqui eu botei do menos para o mais. Certo?
Então a corrente aqui, como é que vai estar? A corrente aqui... Opa, eu não botei a corrente? Primeiro eu fiz, tá, desculpa. Então, ó, menos para o mais. Botei o sentido, então eu vou ter menos V1, menos V2, menos V3 igual a zero. Certo? Se eu botei menos V1, como é que vai estar minha corrente? Minha corrente vai estar subindo. Então, vai ser I2 menos I1. Certo? Então, vai ser 6, I2 menos I1, menos 12. As outras duas ficarem iguais. Ó, olha que coisa legal. Vou desenvolver isso aqui. Seis e 2, 6 e 1, mais 6 e 2, que eu somei esse 6 com esse 6 aqui, né? Menos 6 e 2 com menos 6 e 2, deu menos 12 e 2. Se eu continuar a fazer isso, vou ter as duas iguais e eu vou chegar à mesma equação de um e de outro, tá? Ó, 6 e 1, menos 12 e 12, igualzinho, né? 6 e 1, menos 12 e 12. Ok. Então, é para a gente ficar super tranquilo sobre isso. Vou passar agora para outro assunto. Ô, professor, Fala. nesse exercício que você acabou de fazer, o que a gente ainda considera isso que a gente está fazendo como método de inspeção? Não. Então não tem Não. por que escolher as correntes todas no mesmo sentido, né? Tem. Tá certo. Porque você tem malhas independentes no seu circuito. Não, tá certo. Só para saber Vamos lá. Porque esse aqui você não precisou, porque... mas no anterior eu precisei. Mas está aqui. Opa, esse aqui, ó. Essa malha aqui, ó. Tá? Eu fiz por inspeção. Por quê? Porque eu tinha tudo... Sim. Tranquilo? Uhum. Professor, Fala. quando eu pego um circuito, eu vou adotar o sentido das correntes ali na malha. Tanto Certo. faz eu escolher elas, assim, contando que todas estejam no mesmo sentido, tanto faz ser no sentido horário ou no anti-horário? Tanto faz. Okay, mas elas sempre todas têm que estar no mesmo sentido, né? Se você quiser aplicar a inspeção. Ok. Que é aconselhável, né? Sim, sim. Mas não é obrigatório, né? Você vê que aí Mas quando facilita, né? Facilita, quer dizer, eu não precisei, naquele exemplo que a gente acabou de fazer, eu não precisei usar, eu pude usar inspeção porque eu tive esse cuidado no início, correto? Correto, entendi. Não sei onde é que nós estamos. Gabriel, está aqui conosco? Gabriel Gaspar? Gabriel não tem vindo, cara. Vou estar aqui, vou passar um e-mail para ele. Heitor, estou pegando aqui as pessoas que eu estou marcando aqui. Igor. Luiz, eu sei que está. Luiz. Oi, professor. Dúvidas até agora? Até então tá tranquilo. Você entendeu o conceito de supermalha? Uhum. Tá bom. Então, Luiz, eu vou pegar a sua palavra como a palavra da turma, como representante da turma, hein? Estamos entendendo supermalha para entrarmos na grande supermalha, ok? Ok. Então, vamos lá. Nós vamos analisar a grande supermalha agora. O que é a grande supermalha? Eu tenho um V0 aqui que não sei o que ele está fazendo, mas... porque foi quando eu fiz a migração desse circuito para esse aqui, ó. Ficou esse V0 sobrando aqui. Qual é o problema da grande supermalha? A grande supermalha tem uma fonte de corrente que está sendo compartilhada entre a malha 1 e a malha 2, e a malha 2 compartilha a fonte corrente com a malha 3. Então, quando eu retirar essas duas fontes,
vai me dar origem à grande supermalha. Essa grande supermalha, como ela tem três incógnitas, que ela tem a corrente I1, ela tem a corrente I2 e ela tem a corrente I3. Como ela tem 3 correntes, ela tem que me dar 3 equações. 1 LKT e 2 LKC. Né? Ó, grande supermalha, formada por várias malhas com fontes de correntes adjacentes. Né? Ó, vou fazer isso. Forma uma grande supermalha, uma equação LKT, a gente já falou. E aí vamos para... Como não tem novidade, vamos para a guerra. Encontre a matriz que permite calcular as correntes de malha do circuito abaixo. Só quero a matriz. Você olha esse circuito, você pergunta, tem fonte de corrente independente? Não. Tem fonte de corrente independente? Tem. Quantas? 2. Ah, então vou ter aqui, ó, só para identificar que eu tenho essa aqui. E tenho essa aqui. Eu sei que eu tenho uma grande supermalha. Que vai herdar as correntes de malha que a originaram. E 1, e 2, e 3. Ó, tem aqui o I4. Esse 4 quase não sai. I4. Aqui eu vou aplicar o quê? Inspeção. Então já tive o cuidado de colocar todas as correntes no mesmo sentido. Ó, que maravilha! Que maravilha! Muito bem. Vamos solucionar esse problema. Apagar tudo. Botei as correntes, duas fontes compartilhadas. Então isso vai me dar tudo isso eu já sei. E tem uma fonte controlada, também está ali. Então vamos retirar essas fontes. Retirei. Vou começar, eu acho que eu tenho uma mãozinha dizendo onde eu começo. Vou começar ali do 2. Então LKT vai ser 2 e 1. Eu botei tudo seguido, não. 2 e 1 menos 4. Aqui eu posso botar tudo positivo, porque eu não tenho fontes, eu só tenho elementos o quê? Passivo. Então, vou ter 2 e 1, mais 4 e 3, mais 8 e 3 menos e 4, mais 6 e 2, igual a 0. Entenderam o que eu fiz? Eu podia colocar menos, menos, menos e menos. Passar tudo para o outro lado. Multiplicar por menos 1. Então, dá no mesmo, botar menos ou mais. Muito bem. Vou rearrumar. E 3. Então, tem 1 e 2 e 3 e 4 igual a 0. Tá? Então, tem a primeira equação. Faltam as outras duas. Ó, onde é que eu vou achar essas outras duas? Vou achar aqui, ó. Aqui uma e aqui outra. Ó. 5. 5 é igual a 2 menos 1. A segunda aqui vai ser o quê? 3 e 0 é igual a 2 menos e 3. Então, tem 1, 2, 3. Agora aqui apareceu, ó, 1 e 0. Esse 0 vem da onde? Da fonte controlada. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma equação auxiliar.
Equação auxiliar. I0 está ali. Onde é que está I0? I0 está aqui, ó. Então, o que é I0? I0 é igual a menos I4. Vem aqui, ó, I0, as minhas equações. Achei a 1, a 2, a 3. Achei a equação auxiliar. Malha isolada. Falta uma quarta equação. Malha isolada eu vou fazer por inspeção. O que é que tem 4? 8 mais 2, 10. De 4 para 1, 0. De 4 para 2, 0. De 4 para 3, menos 8. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Não. Menos 10. Agora eu vou pegar o 0, que é igual a menos I4. Substituir aqui, ó. E rearrumar. Né? Então, fiquei com 1, 2, 3 equações, 4 equações. 4 equações, vou rearrumar. Em 1 vai ser 2, em 2 não tem ninguém, e 2 é 6, e 3, 12, e 4, menos 8, 0. A segunda, e 1, menos 1, e 2, 1, e 3, 0, e 4, 0, fonte 5. A terceira, e 1, 0, e 2, 1, e 3, menos 1, e 4, mais 3, 0. A quarta, 0, 0, menos 8, mais 10, menos 10. Olha que maravilha! Tem aqui a minha matriz para resolver, que eu pedi a matriz para resolver. Não tem segredo, cara. Não tem segredo. Agora, como eu estou dominando tudo de método de malha, vamos fazer um problema igual aquele que a gente fez da análise nodal, onde a gente incluiu tudo dentro, né? Vamos ver. Esse problema contém fonte de corrente independente. Cadê a fonte de corrente independente? Está aqui. Ó. Fonte de corrente independente. Fonte de corrente controlada por tensão. Fonte de corrente controlada. Está aqui. Fonte de tensão independente. Fonte de tensão independente. Fonte de tensão controlada por corrente. Fonte de tensão controlada por corrente. Além disso, fonte de corrente em malhas adjacentes. Está aqui. Acho que tem duas logo. E fonte de tensão. Porque a fonte de tensão pode estar em qualquer lugar. Não me atrapalha. Essas não me atrapalham, mas me propõem uma metodologia de análise diferente. Ok? Muito bem. Então, eu vou fazer esse problema passo a passo, né? A primeira coisa, quando eu tenho um problema desse, esse é muito simples, mas se ele fosse mais rebuscado, eu ia aplicar o teorema, tem duas fontes controladas, tá? Duas equações auxiliares logo. Eu ia aplicar o teorema da fundamental de redes, para eu saber quantas malhas linearmente independentes eu tenho. Então, eu tenho aqui. Como é que diz o teorema fundamental de redes? Diz B igual a L mais N menos 1, né? Então, L igual a B menos N menos 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto B é o número de ramos. Quantos elementos eu tenho nesse circuito? Eu venho contar, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vem aqui, coloco 8. Quantos nós eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui, coloco 5, né? Então, 8 menos 4, eu tenho 4. Então, eu tenho que escolher 4, eu tenho 4 ali. Esse que aqui é tão óbvio que eu vou escolher esse e esse. Certo? Maravilha. Muito bem. A outra coisa que eu vou ver é se eu tenho fontes de corrente independente, pertencente só a uma malha.
Fonte de corrente pertencente só a uma malha, não tenho. Porque eu já matava uma das correntes, né? Tenho fonte de corrente pertencente a malhas compartilhadas entre malhas ou pertencente a malhas adjacentes? Tenho. Tem aqui essas duas, né? Quando eu retirar, eu formo uma grande supermalha, ó. Muito bem, essa grande supermalha vai me dar 3 equações. Fica faltando uma, que vai ser da fonte dessa rede aqui, ó. A rede 4, que é a malha isolada. Essa vai me dar a quarta equação da malha 2. E ainda fica faltando eu achar as duas equações auxiliares, né? Ok? Então vamos começar. Eu vou ficar aqui, ó. E vou andar para cima. Então eu tenho 2 volts, né? LKT. 2 volts. Aí venho andando. Opa, cadê? Eu não estou nem conseguindo andar mais. Ó. Tá. 2 volts, cheguei aqui. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo menos 2 e 1 menos e 4. Nem sei se eu coloquei assim, menos 2 e 1 menos e 4. Aí eu continuo andando, chego aqui. O que é que eu vejo aqui? Ó, isso é um passivo, isso aqui, ó, é como se tivesse do menos, desculpa, né? Eu tivesse aqui do mais para o menos. Aqui é a tensão, V. Está tendo uma queda de tensão aqui, né? Então, isso aqui é o quê? É 1 e 4 menos e 2. Eu fiz de 4 menos e 2 porque eu fiz errado. Eu estou aqui, ó. 1, a corrente é mais, menos. Então, é I2 menos I4. 1 é I2 menos I4. Vem para cá. Quando eu chego aqui, tensão no mesmo sentido, mais 3i. Quando eu chego aqui, agora eu estou aqui. Aqui, menos 2 e 3. Muito bem. Voltei para cá e fechei o círculo igual a zero. Olha que maravilha, né? Muito bem. Essa é a minha primeira equação. Agora, vou apagar tudo com 1. Agora eu vou para a primeira LKC. Primeira LKC eu vou pegar em 9. Está aqui, ó. 9 é igual a I1 menos I2. Muito bem. Segunda. Agora eu vou para a terceira equação. É que tem a fonte controlada. 2Vx, estou aqui, 2Vx é igual a I3, está aqui 3, menos I2 está aqui. I3 menos I2. Olha que maravilha. Tem 3 equações. Vou para malha isolada. Vou aplicar inspeção. Na 4, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. De 4 para 1, menos 2. De 4 para 2, menos 1. De 4 para 3, 0. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Não. Menos 3 e y. Olha, tem as 4 fontes. Precisa agora o quê? Eu tenho aqui Vx e y, né, que são originários de quem? Da fonte controlada e da fonte controlada. Então, precisa das equações auxiliares. Então, vou escrever as equações auxiliares. Vou escrever primeiro a de Vx. 2 e 1 menos I4. Depois eu vou escrever de y. Y menos I3. Ok?
que é que eu vou fazer agora? Substituir. Ó, QY, Y é menos 3 e 3. Não, e Y é menos I3, que vai ficar menos 3 e 3 nessa equação aqui. Né? Ó, vou rearrumar, tem a primeira. A segunda, só vou rearrumar, botar os zerinhos que eu quero fazer por matriz. A terceira tem Vx. Vou pegar esse valor e jogar aqui. Vai ficar aí 3 menos I2. 2 vezes 2, 4, menos I1 menos I4, rearrumo. I3, I3 ainda tem menos I3. Vai ficar mais 3 e 3, vou passar para o outro lado, né? Achei a equação. Olha que maravilha. Montei a minha matriz, resolvi. Gente, maravilha, né, cara? Ó, concluindo, eu vi, primeiro, análise de malha sem fonte de corrente, só com fonte de tensão. Apliquei um processo, eu parto das LKT, mas apliquei um processo que eu chamei de processo de inspeção. Depois eu coloquei as fontes de corrente e analisei o caso, onde a fonte de corrente pertence única e exclusivamente a uma malha, onde a fonte de corrente é compartilhada entre duas malhas, onde tem mais de duas malhas compartilhando várias fontes de corrente, que me formam a grande supermalha. Se analisar todos esses casos, então eu posso dizer, a análise de malha está dominado. Quais são as prioridades da supermalha? Só para a gente ficar com ela muito clara. Uma supermalha, tá aqui, uma supermalha fornece um número de equações igual ao número de malha que forma a supermalha. Lógico. Nesse caso aqui, ó, uma corrente, duas correntes, três correntes, três malhas, três incógnitas, e 1, e 2, e 3, preciso de três equações. Duas LKC, dado pelas fontes, e uma LKT na supermalhona. Ok? Então, ó, em 2 ele já diz isso. A fonte de corrente em uma supermalha não é ignorada. Ela fornece a LKC. Ok? Terceiro, que é super importante, não tem corrente própria. 4, eu aplico tanto LKT como a LKC. E, finalmente, várias fontes de corrente pertencentes à malha adjacente formam o que a gente chama uma grande supermalha. 5 propriedades, ok? Que maravilha! A grande pergunta que vocês fazem sempre, engasguei, vou usar método nodal ou método das malhas? Primeira coisa que você olha é o circuito. Se ele não for planar, você só tem a alternativa de usar nodal. Método das malhas só se aplica a circuitos planares. Ok? Geralmente, é sempre melhor usar o que necessitam de menos equações. Mas isso é muito subjetivo. Porque, como você está montando uma matriz, e não é você que vai resolver a matriz. A matriz para a gente é um pré-processamento da análise de circuito.
Pode ser que algum professor peça. Mas você, lógico, se você fizer um sistema com 10 nós, ó, resolução de 10 equações simultâneas, mesmo por regra de Cramer, é um esforço descomunal, né? A gente está falando na época computador. Quando eu comparo um com o outro, ó, vantagens e desvantagens, né? Tudo vai depender do número de equações e topologia do circuito. É esse o equilíbrio que você vai fazer, né? Quando você faz uma opção por análise de malha, a sua incógnita são as correntes de malha. Quando você faz uma opção por análise nodal, a sua incógnita são as tensões nodais. Aqui você usa lei de Kirchhoff de tensão. Aqui você usa lei de Kirchhoff de corrente. Quando você coloca o seu circuito, você verifica que tem fontes de tensão, você tem duas opções. Ou ela está entre o nó de não referência e o nó de referência, então você diminui o número de incógnitos do seu problema, ou ela está entre dois nós que não são referência, aí você cria um super nó. No caso das malhas, acontecem as coisas parecidas. Quando você tem uma fonte de corrente que pertence a uma única malha, você diminui o número de incógnitos do seu problema. Quando essa fonte de corrente está compartilhada entre duas malhas, você tem aí a supermalha, né, que o enfoque de análise é diferente. Fundamentalmente, a análise de malha se baseia, a grande incógnita do problema se torna as correntes de laço, as correntes de malha, e a análise nodal, a grande incógnita do problema se tornam as tensões nos nós. A escolha é uma coisa muito subjetiva. Para você ficar bambambam na escolha, eu estou propondo um problema. Encontre a tensão V0 utilizando análise de malha e análise nodal. Olha que coisa interessante. Se você usar análise de malha, você não vai ter problema. Você tem 1, e 2, e 3. Olha a coisa. Aí você manda brasa. Tá feito. Isso aqui é fonte de tensão, não é fonte de corrente. Agora, se você usar nodal, o que é que você tem? Você vai usar nodal. Isso é uma fonte de tensão. Fonte de tensão entre dois nós. Que não são referência. Supernó, né? Isso aqui, V1, V2, V3. Então, supernó, duas equações, né? Um LKC e a LKT. Né? Aí você vai ter que arbitrar as correntes. Ó. Você pode botar uma corrente aqui e pode botar outra corrente aqui e 2 e 3. Né? Aí você vai ter uma equação LKC e a LKT vai ser o quê? Isso vai ser V1 menos 2K e X menos V3 igual a zero. Essa é a LKT. E nesse nó aqui, faltou colocar aqui também, né? De 1, e 2, e 3, e 4.
Atenção, você pode fazer por inspeção, mas você vai trabalhar com condutância. Tranquilo, e a resposta de V0 está aqui. Esse exemplo parece malha mais tranquilo, porque você tem um supernó. Né? Você não tem supermalha. Né? Tranquilo? Pessoal, olha que maravilha. Deixa eu ver lá mesmo. O 9,29. Olha que maravilha. Tudo sobre a nave nodal e de laços feitos. Então, a parte mais importante da matéria, vencemos. Dominamos. Gente, agora daqui para frente é céu de brigadeiro. E para a gente ter certeza que esse conhecimento está consolidado, na próxima semana a gente vai fazer a nossa prova, que não tem nenhum segredo, né? É no nível dos nossos testes. Só não tem a parte teórica, né? Que a gente não coloca. E depois, na próxima aula, a gente vai entrar num assunto novo. É mais técnicas de simplificação do circuito. Sempre esse curso tem uma vantagem maravilhosa. Ele é um facilitador. Tudo que a gente vê no curso é para facilitar a solução do circuito. E ele termina com os amplificadores operacionais, que são os coringas, os coringas da eletrônica, da engenharia elétrica. Ok? Por hoje está de bom tamanho. Tenho certeza que nós vamos fazer uma excelente prova na quarta-feira.